Olá pessoal, bem-vindo aí a mais uma videoaula. Hoje nós falaremos aí, terceiro módulo de administração, agenda 1. Nós falamos sobre controle de organização. Bom, final de tudo, controle organizacional, essa agenda é bem simples, Então, ela retoma aí, todas as funções do administrador, funções básicas do administrador. Essas funções básicas do administrador, você tem que estar atento a elas. Então é o básico para a gente saber, o básico do administrador é saber as funções dele, Então a primeira função é planejar, organizar, dirigir e controlar, tá? Nós temos essas quatro funções da administração, que ela foi vista no primeiro módulo, no primeiro módulo de vocês, basicamente na primeira agenda, e ela está sendo revista devido à sua importância, do grau de importância, que é o que o administrador faz. Então, quando a gente fala em planejar, ele fala na programação antecipada, do trabalho da organização. Então, ele vai fazer todo o planejamento, o que ele vai fazer. Quando a gente fala de organizar, é montar a estrutura necessária, recursos, equipamento, pessoas, dinheiro, para poder trabalhar, para poder fazer as atividades da empresa. Quando a gente fala em dirigir, é fazer a estrutura funcionar, Então é no sentido de fazer aquilo funcionar, Então a liderança, motivando as pessoas, entre outras coisas, E o controle é verificar se a organização está trabalhando. É basicamente a verificação, do tudo que a gente está fazendo. E quando a gente fala em controlar, aí nós temos aí o assunto, central, uma charge na agenda de vocês, que é a queda das vendas, E aí tem algumas pessoas falando algumas coisas em uma situação. Então a primeira pessoa, senhores, queda nas vendas no terceiro mês seguido, E aí outra pessoa falando, para corrigir isso precisamos aumentar o estoque de materiais. Precisa reformular o produto, estamos longe de consumidor, E assim tem algumas falas, Então a grande questão aí, que eu não vou levantar nessa videoaula, é trabalhar, o que cada um desses estão falando dentro, no contexto, o que significa, quando o presidente falou, quando a presidente falou a queda das vendas, Para isso ela se baseou no relatório de vendas mensais. Esse que é o ponto, Então não podemos falar algumas coisas, não podemos indagar, então sem a informação, ou seja, a informação dentro da empresa ela é tudo. O diretor de marketing falou em mudar o produto, E por que ele falou? Ele se baseou na avaliação da relação dos consumidores. Então, olha lá, novamente o papel da informação que ele tem em mãos. Recursos humanos, novamente, acompanha a avaliação que ela fez dos funcionários da empresa. Então, a gente está vendo aí que a informação ela permeia tanto níveis estratégicos, táticos e até mesmo operacional. E que são alguns exemplos da onde pode chegar a informação. E quando a gente fala em informação, a gente está falando em controle. Controle é a palavra central dessa agenda, É uma função do administrador, como nós vimos, um papel que tem que realizar o controle. É observar, registrar, avaliar o trabalho realizado e os resultados alcançados. É exatamente isso, controle. Verificando, se o planejamento não foi executado. Basicamente isso. Então, pessoal, o controle ele deve ser realizado, Os gestores, e existem métricas para poder ter a realização desse controle. Outra charge bem interessante, controle em nível estratégico, Então, olha lá, uma charge bem interessante, a projeção de crescimento da empresa tem sido de 10% ao ano, considerando os últimos
5 anos. E aí, ó, a bolsa reagiu bem às ações da empresa, né? Então, é mais questão do valor da empresa, olhando novamente, né? Quando a gente fala em estratégia, a gente olha a empresa como um todo, né? Então, nível estratégico é preciso verificar o planejamento, se foi implementado corretamente e se os resultados esperados foram atingidos. Nesse controle, cabe os principais líderes da organização que olham para a organização como um todo, né? Como eu falei. Então, quando a gente fala em estratégia, a gente está olhando a organização como um todo, tá? E o controle são os dados adquiridos, né? Então, olha lá. Então, alguns dados, algumas considerações estratégicas, né? As metas do planejamento foram atingidas, né? Então, essa é uma pergunta na parte estratégica, né? Os demonstrativos financeiros indicam que a organização tem saúde financeira? Houve lucro? Houve perdas, né? Qual foi o retorno do investimento feito? Né? Então, todo um retorno de quanto que você investiu. Os clientes estão satisfeitos? A imagem da organização é positiva? Então, todas as perguntas que se referem à empresa como um todo, né? E a gente também tem controles de nível tático. Quando a gente tem controles de nível tático, remetemos a um controle mais voltado a médio prazo, tá? E ele tem um foco, né, dentro dos departamentos normalmente, né? Um departamento, exemplo, departamento de recursos humanos deve avaliar o desempenho das pessoas. Então isso aí é uma coisa mais departamental. Então é o controle nível tático também nós temos. Então nós temos um nível estratégico, está olhando a empresa como um todo, nível tático, está olhando lá o seu departamento ou o seu setor e assim por diante, tá? Então, olha lá, departamento comercial, aqui tem alguns exemplos, né? Departamento comercial acompanha o volume de vendas, a equipe de departamento de marketing precisa estar constantemente atenta aos desejos e demandas do cliente. Nós temos departamento financeiro, precisa controlar o orçamento. Então, todos esses são os exemplos que nós temos aí de planejamento de nível tático. Nós também temos o controle em nível operacional. Quando a gente fala em nível operacional, a gente está falando mais no sentido, a gente está falando mais no sentido da operação, né? Então, das rotinas de trabalho de cada departamento. Ele é um controle a curto prazo. Então, a disciplina, os empregados respeitam as normas da organização? Essa é a pergunta. Com relação à disciplina, o foco, né? Com relação à disciplina, fazem trabalhos que foram conferidos, produção, né? O cronograma são cumpridos, estoques também, né? E assim vai, compras, né? Compra mais do que é necessário, compra menos. Então é um controle na parte operacional de rotina, né? Um controle rotineiro do que está acontecendo, método de trabalho e assim por diante, né? Então a gente pode ter várias formas de se obter esse controle. E as etapas que nós temos para um controle, né? Estabelecer primeiro, para você conseguir um controle, a informação que ela é tão importante para a sua empresa, você tem que estabelecer critérios e indicadores, né, de avaliação. Você depois tem que avaliar o desempenho, depois comparar o desempenho um mês com o outro, um ano com o outro, para você conseguir ver a evolução dele, né? E realizar ações corretivas ou de modificação. Vamos ver o primeiro item aí, né? Quando a gente fala em critério, a gente está falando quanto que a organização vende, isso são critérios, né? São partes, são variáveis institucionais que você vai. Então, qual critério que você vai analisar? Então, olha lá, quanto que a organização vende, quanto que ela produz, são as perguntas que você vai lançando para você analisar, né? Qual o percentual de redução de custo, qual o tempo levado para produzir uma unidade, né? Isso aí é um critério. Quanto tempo cada empregado leva para fazer o seu trabalho, entre outras coisas. E essas informações são extremamente úteis para a sua empresa, tá? Então, estou falando uma coisa muito importante. E a gente fala a avaliação, né?
através de indicadores. Esses indicadores, eles têm que medir cada tipo de critério, você tem que ver qual o indicador, né? Então, como que eu vou através de uma filmagem, eu vou através da quantidade, eu anoto a quantidade, isso que eu quero saber. E através desse indicador, né, você vai medir o desempenho e você vai conseguir comparar esse desempenho. Então, você vai fazer a avaliação desse desempenho, né, através do indicador, tá? E você vai comparar. Então, olha aqui, o esperado, né, com o realizado. Um exemplo aí de um gráfico qualquer de alguma, né, pode ser lucro, pode ser quantidade produzidas, entre outras coisas. E as ações corretivas, né? Após em posse as informações, você tem o que? Ações, um plano de ação para o que? Para pequenas correções ou grande mudança na sua empresa. Ou seja, você só vai conseguir ter as ações corretivas, saber que precisa de alguma ação corretiva ou não, né? Se você tem informação na empresa. Se você não tem informação na empresa, a sua empresa ela fica à mercê. As coisas continuam ocorrendo errado e as pessoas também não estão sabendo. E o controle, pessoal, para finalizar a nossa aula, né? Controlar, o que é o controlar, né? O que ficou dessa aula, o que é mais importante dessa aula. Controlar, primeira coisa, é você ter um foco em resultados. Segundo, controlar implica em participação. Não existe controle sem participação. Tá? E inclusive alguns meios de controle, né? Alguns indicadores eles são tirados, né? A parte das pessoas. Então não tem controle sem participação. Controlar é exigir clareza e objetividade. Controlar é algo positivo para a empresa. Então, pessoal, o que fica, né, dessa aula rápida, dessa aula breve, é o que é? É o foco, a importância do controle, que é o que? Uma das coisas mais importantes que o administrador tem, uma das funções mais importantes, o controle organizacional. Infelizmente, muitas empresas elas carecem do controle, elas carecem de meios de controlar e elas não sabem, elas ficam perdidas. Se você não tem informação dessa empresa, se você tem uma empresa aberta e não sabe o quanto que ela lucra, o quanto que ela lucrou, o quanto que ela tem para pagar, o quanto que ela ganha por mês, você tem que repensar. Repense, pessoal. Então, eu acho que essa aula é muito importante, gosto do que eu faço, gosto de colocar lives, gosto de compartilhar conhecimento, porque é através desse conhecimento que nós temos aí compartilhado que a gente desenvolve outros conhecimentos e a gente aprimora aí meios de produção, meios de distribuição de bens, que é o que? É o bem para todos, né? A gente está falando na comunidade, nosso papel social. Muito obrigado e até a próxima.